Segurança no Oracle HCM Cloud. Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e esse vídeo é um mini treinamento sobre segurança dentro do Oracle HCM Cloud. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre segurança, entender como é que funciona a questão de usuários, como é que funciona a questão de permissões dentro do Oracle Cloud, em especial no HCM, com certeza esse vídeo vai te dar uma boa base de como funciona a segurança dentro do Oracle HCM Cloud. Então, sem muita enrolação, vamos para a tela do meu computador para a gente entender como é que de fato funciona a segurança no Oracle HCM Cloud. Como funciona a segurança dentro do Oracle HCM Cloud? Tem algumas coisas que a gente acaba vendo, ouvindo ou até fazendo dentro dos projetos, mas é importante que a gente entenda o porquê de cada coisa. Eu costumo brincar que a diferença entre quem é bom e quem não é tão bom ainda não é o fazer, é saber o que está fazendo e por que está fazendo. O comparativo que eu sempre faço é, por exemplo, um músico. Você pode ter um músico que ensaia muito bem, treina, pratica, fica bom, consegue tocar coisas extremamente difíceis, mas não necessariamente ele sabe o porquê de cada nota, o porquê de cada escala que ele está fazendo. E essa é a diferença entre o bom músico e o músico mediano. Muitas vezes não é a execução, mas é entender o porquê e conseguir aplicar isso em outros cenários. Segurança é um tema importante porque isso vai nortear muita coisa no projeto. É um dos temas mais críticos, então assim como a gente fala de carga de dados e a gente fala de integrações, a gente também vai ter segurança como um tema crítico. Às vezes a ausência ou a sobra, vamos dizer assim, de um privilégio pode gerar muitos problemas e problemas graves. Então, o quanto mais redondo a gente tiver a segurança desenhada, melhor. Mas normalmente é um desafio porque é algo grande. Às vezes a gente gasta um certo tempo buscando qual é o privilégio, enfim, que a gente precisa para fazer isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de segurança, a primeira coisa é o usuário. O usuário no HCM vai ser um perfil normalmente único. Esse perfil único ele vai permitir que a gente faça a execução, né, de uma ou mais tarefas, ou que a gente exerça um ou mais papéis utilizando um mesmo login. Tem sistemas que a gente precisa ter um usuário de funcionário, um usuário como administrador. Se a gente tem outro papel, a gente precisa ter um outro usuário. E no HCM não. No HCM, com um único login, posso ser um colaborador, posso também ser um gestor de equipe, e eu posso também ser um gestor de equipe que é do RH. Então eu também posso ter um papel de administração dentro da ferramenta. Normalmente, a conta de usuário dos colaboradores ela é criada no momento da admissão ou quando a gente cria um colaborador pendente. Também pode acontecer via carga de dados, mas normalmente é o momento em que a gente vai ter essa conta de usuário criada. A gente pode ter uma conta de usuário criada de outra forma? Podemos, e é o que normalmente a gente chama de usuário de implementação. Então, o usuário de implementação normalmente é o que a gente cria no começo ali dos projetos para o setup inicial, que basicamente é um usuário criado direto lá no console de segurança e ele não está associado a um colaborador. Então, a gente pode ter usuários no HCM que não são um usuário de colaborador, mas até para a implementação do projeto, tem alguns módulos que eles não vão funcionar muito bem e alguns não vão funcionar nada se a pessoa logada não for um colaborador. Então uma prática que a gente vem adotando nos últimos tempos é a gente começa o projeto com usuário de implementação, até porque a gente precisa sempre fazer um setup inicial nos ambientes quando a gente recebe da Oracle, mas uma vez feito esse setup inicial, uma das coisas que a gente adota como prática é sempre admitir os usuários que a gente vai trabalhar. É normal a gente fazer a contratação, né, dessas pessoas, dar as funções que a gente precisa para esses novos usuários. A gente garante que a gente tanto consegue fazer a implementação por conta das permissões, quanto que a gente consegue acessar as páginas em que é necessário a gente ter um ID de pessoa. O que define o perfil de acesso de um usuário são as funções que a gente atribui a esse usuário. O Oracle HCM Cloud, assim como vários outros sistemas, segue um padrão internacional de segurança, que é a segurança por função. Então, eu não digo que o Joãozinho tem o privilégio A, B e C. Eu digo que o perfil de colaborador tem os privilégios A, B e C.
O perfil de gestor tem os privilégios A, B e C. O perfil de administrador de RH tem os perfis A, B, C, D, E, F, G. E aí, quando eu associo esse perfil de acesso ao usuário, ao colaborador, ele passa a ter então essas permissões. Aí uma outra coisa que é importante é que cada usuário, cada colaborador, pode ter mais de um perfil de acesso associado à sua conta. Então, como eu comentei, eu posso ser um colaborador que também tem uma equipe, então eu também sou um gestor e trabalho, né, sou gestor de uma área do RH. Talvez eu sou o gerente de RH. Então eu teria ali pelo menos 3 perfis de acesso associados à minha conta. Se o perfil de acesso de um usuário é definido a partir de funções, o que são as funções? Normalmente, quando a gente estiver falando de perfil de acesso, quando a gente estiver falando de segurança, a gente está falando de roles, que é o termo que a gente usa dentro do HCM. Se eu quiser fazer uma pesquisa lá no Oracle Support, se eu quiser fazer uma pesquisa no Google, se eu quiser fazer uma pesquisa em algum lugar relacionado à segurança, a um perfil de acesso, esse é o termo roles que eu preciso usar. Muitas vezes o termo vai facilitar ou dificultar eu encontrar a resposta para a minha pergunta, para a minha dúvida, para a minha necessidade. Então é importante ter uma noção das palavras-chave que são utilizadas, né, para cada assunto, para que isso facilite a nossa vida no dia a dia. As funções, ou as roles, elas são um conjunto de permissões que vão compor cada perfil de acesso. Então, quando eu tenho um perfil de acesso de colaborador, eu tenho um conjunto de permissões, de privilégios que compõem aquele perfil. Eu tenho, quando eu falo de um gestor, um outro conjunto, né, de privilégios e de permissões que compõem esse perfil de acesso. Um ponto importante aqui, o Oracle HCM Cloud ele possui diversas roles nativas. E nós costumamos chamar, e a Oracle chama isso, então também é um termo que a gente precisa ter na cabeça, ter guardado, para em alguns momentos pesquisa e até interação em chamados, que é o termo Seeded Roles. E esse termo quer dizer o quê? É uma função que a Oracle entregou dentro do produto, é uma função nativa. Então, quando a gente começa um projeto, é normal que a gente tenha ali um usuário que tem algumas funções nativas e essas funções nativas a gente vai usar elas no início do projeto e até pode ser que durante o projeto a gente continue utilizando essas funções nativas. Então, durante o processo de implementação a gente pode utilizar funções que a Oracle fornece. Porém, não é recomendado que a gente faça esse tipo de atribuição e que a gente atribua essas seeded roles, essas funções nativas, para usuários finais, principalmente em produção. Então, a prática que a gente adota, a prática recomendada, inclusive pela Oracle, é de copiar a função nativa que o produto entrega e criar uma função personalizada para o cliente. E o cliente, o usuário do cliente, só vai utilizar a função personalizada para ele. Então, eu tenho lá uma função da Oracle, uma seeded role da Oracle, que é a função de employee. Eu não vou atribuir essa função de employee para todos os colaboradores do cliente. Eu vou copiar essa função e eu vou criar uma função a partir dessa de colaborador. Eu vou pegar a função de Line Manager da Oracle e vou transformar ela numa função de gerente de linha, de gestor imediato, para atribuir para os gestores do cliente. Eu vou pegar a função talvez de Human Resource Specialist da Oracle e eu vou copiar ela e fazer com que ela se torne a função de especialista de RH do cliente. Uma vez que eu também faço essa cópia, isso me permite adicionar novos privilégios a essa função. Principalmente de uns anos para cá, as funções nativas elas vêm ali com grande parte dos privilégios que a gente precisa, mas não com todos, não com 100% dos privilégios. Então é comum que a gente precise, para operar, para acessar uma funcionalidade ou outra do módulo, adicionar privilégios, e a gente não consegue fazer essa adição na função nativa que a Oracle entrega no produto. Podemos começar um projeto com uma função nativa,
podemos associar elas aos nossos usuários, porém, quando a gente começa a falar de usuário do cliente, seja para teste, validação, seja para treinamento e principalmente quando a gente chega em produção, o ideal é que a gente tenha as funções do cliente personalizadas. Então, é comum que durante o processo de levantamento, do processo de mapeamento do projeto, além de definir toda a parte de estrutura organizacional, de mapear como é o processo de admissão, de movimentações, a gente tenha uma fase ou algumas reuniões para falar especificamente sobre segurança, como que é a segurança dentro do Oracle HCM Cloud e quais são os passos ou quais são os perfis que, com base nas conversas iniciais que a gente teve com o cliente, quais são os perfis que a gente imagina para aquele projeto, para aquele cliente. E aí o cliente normalmente vai contribuir também com a necessidade do dia a dia. Um outro ponto é que normalmente tem uma quantidade definida de perfis que a gente vai criar no escopo do projeto. Então a gente também, durante esse levantamento, vai entender e identificar se o que a gente tem desenhado ou identificado durante esse levantamento de segurança está de acordo com a proposta técnica do projeto. Pode ser que tenham menos perfis que a gente identificou? Pode ser que sim. E isso é um problema? Não. Fica lá 1, 2, 3 perfis de crédito, né, se em algum momento for necessário. Poxa, identificamos que tem 10 perfis necessários e na proposta técnica tem, sei lá, 5 perfis previstos. Aí é uma questão de decisão e alinhamento, né, entre a consultoria e o cliente, se dá para fazer no mesmo tempo, se isso é uma change request, se isso é algo que vai ser diluído ao longo do projeto em outras atividades. Aí é mais uma decisão de gestão do projeto, de como lidar com essa divergência. Quando a gente fala então de roles dentro do HCM, a gente vai ter basicamente 2 grupos de roles. A gente vai ter o que a gente chama de abstract roles e a gente vai ter o que a gente chama de job roles. O que é um abstract role? Um abstract role, ele basicamente é uma função que identifica um papel da pessoa que não muda com o tempo, ou que não tem relação direta com o cargo da pessoa. Eu sou um colaborador, fui admitido. Enquanto eu estiver dentro da empresa, eu sou um colaborador. Eu posso me tornar um analista de RH, eu posso me tornar um analista contábil, eu posso me tornar um tesoureiro, eu posso me tornar um diretor, eu posso me tornar um CTO, eu posso me tornar um CEO da empresa. Enquanto eu estiver trabalhando ali dentro, eu sou um colaborador, eu sou um funcionário daquela empresa. O papel de funcionário normalmente não muda independente do cargo que você tenha. A função de employee, ela é categorizada como um abstract role. Entre a sua admissão e o seu desligamento, você é funcionário. Gestor, normalmente, a partir do momento que você tem equipe, dificilmente você deixa de ter equipe. Então talvez você pode começar ali como supervisor, coordenador, aí você vira gerente, head, diretor, mas a partir do momento que você passa a ter um time para gerenciar, você é gestor. E isso não vai mudar. Pode ser que o João seja o gerente da contabilidade, o Pedro seja o gerente financeiro, a Mariana seja gerente de RH, mas todo mundo é gestor. Pode ser que a Sabrina seja a CEO, mas todo mundo é gestor de pessoas. Função de employee, normalmente é abstract role. Função de line manager, que seria a função de gestor, ela é abstract role. A gente vai ter, por exemplo, outras funções como a de contingent worker, que é uma função normalmente para quem é terceiro ou para PJ. Isso é um assunto para a gente falar um pouco mais em outro fórum relacionado à admissão e os tipos de pessoa, mas a gente tem também uma função para esse tipo de colaborador, para esse tipo de pessoa dentro do HCM. Um outro abstract role que a gente tem, por exemplo, é o de pending worker. Não importa se você é um colaborador pendente e está vindo ali para um processo em finanças, em RH, em marketing, você precisa ter acesso a determinadas funcionalidades, você vai ter determinadas ações e comportamentos dentro da ferramenta, e isso só vai mudar se em algum momento você de fato mudar o seu comportamento na ferramenta. Então,
Se você é um colaborador pendente e você é contratado, passa a ser um funcionário, um colaborador, ok, você precisa mudar de função porque o seu papel mudou. Se você é um funcionário, você se torna um terceiro prestando serviço, você vai talvez se tornar ali um contingent worker porque o seu papel mudou. Quando a gente fala de job role, a gente está falando de funções que são relacionadas com o seu cargo. Se a gente pensar no Oracle Cloud como um todo, não só o HCM, se a gente pensar que o Oracle Cloud, toda a suite cloud, ela pode ter Sales, ela pode ter ERP, ela pode ter HCM. Quando a gente pensa em toda a estrutura de Oracle Cloud, e vamos partir do princípio nesse exemplo que a empresa tem todos esses produtos. Se eu sou do RH, eu sou um analista de RH, eu preciso ter um perfil de acesso que me dê acesso a funcionalidades e processos do RH. Talvez dentro do RH a gente vai ter uma divisão. Então eu posso ter um perfil de acesso para quem é responsável por remuneração, um perfil de acesso para benefícios, um perfil de acesso para os processos de talent management, por exemplo. Então, performance, metas, sucessão, talent review. Se eu saio dali e eu vou, por exemplo, para o financeiro, então contabilidade, contas a pagar, contas a receber, é outro produto, são outros módulos dentro de todo esse ecossistema de Oracle Cloud. Não faz sentido eu participar de um processo ali de recrutamento interno e sair do RH e ir para o financeiro e eu continuar tendo permissões de RH. Então, se eu estou indo para o contas a pagar e eu sou um analista agora de contas a pagar, eu deveria ter um perfil de acesso que me dê acesso a funcionalidades lá no ERP de contas a pagar. Se eu sou um funcionário agora que trabalho na contabilidade, eu deveria ter um perfil de acesso que me dá acesso ao módulo de GL lá no ERP. Se eu vou para a área de compras, eu deveria ter acesso às funcionalidades relacionadas ao processo de compra. Basicamente, as job roles, elas são as permissões que eu preciso para exercer a minha função, o meu cargo, o meu trabalho no dia a dia. Só que nota, tem o João no contas a pagar, a Maria na contabilidade, o Pedro no RH, a Sabrina no compras, todos eles poderiam ter o perfil de colaborador. Todos eles, se eles são gestores de equipe, se são gerentes, coordenadores, diretores, todos eles poderiam ter uma função de line manager para gerenciar, que permite gerenciar os processos para sua equipe. Fui lá no HCM, peguei a função de employee que a Oracle entrega, que é um abstract role. Fiz uma cópia e chamei agora de colaborador underline cliente, por exemplo. Essa função de colaborador, ela tem acesso a fazer o que um colaborador poderia fazer em todos os produtos do ecossistema de Oracle Cloud. Não só ao HCM, não só ao ERP. Então, se um colaborador pode fazer avaliação de desempenho, a função de employee dá esse acesso. Se ele pode colocar as metas dele no sistema, essa função dá o acesso. Mas se ele pode ir lá no módulo de expense e registrar ali um relatório de despesas, a função de colaborador também dá essa permissão. Então, quando a gente tem um projeto de RH, além da cópia, aí entra uma outra questão de melhor prática, e isso aqui não é todas as consultorias que fazem, na verdade, a minoria faz, que é limpar o que não faz sentido para aquele cliente. Se o cliente não tem o pilar de ERP, não faz sentido que aquele colaborador tenha permissões, a função de colaborador tenha funções ou privilégios para fazer coisas de contas a pagar, de compras, de despesas. Não faz sentido. Então, normalmente, tanto nas funções e também na estrutura, que é a parte de navegação, de ícones, de ações rápidas, normalmente a gente faz e recomenda que seja feita uma limpeza. Se o cliente usa o ERP, ótimo, deixa tudo lá. Se o cliente não usa ERP, cara, esconde o menu de contabilidade, de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, ativo fixo. Cara, esconde aquilo ali. Precisa? Não. Mas é péssimo para a experiência do usuário
entrar ali e ter um monte de menus disponíveis que ele nunca vai usar na vida. Não faz sentido isso. São coisas que a gente recomenda. Colaborador, gestor, colaborador pendente, colaborador temporário, são funções abstract roles. Isso fala de um estágio de um papel que você tem ali dentro da organização, mas não é o seu cargo. Job roles é o que você precisa para executar o seu cargo, a sua função, o escopo do seu trabalho. Então aqui a gente está falando do analista de benefícios, do especialista de remuneração, do perfil de folha de pagamento. Tem mais uma coisa que é muito importante. Ok, temos um usuário, temos funções que esse usuário tem. Eu já sei que tem pelo menos 2 categorias principais ali de funções dentro do sistema. Agora, como que na prática a função dá acesso para o usuário? A função dá acesso para o usuário porque dentro dessa função vão ter ali pelo menos 3 itens. Dentro dessa função vão ter privilégios, que é o que a gente chama de Dutch roles. Na grande maioria das vezes, quando a gente diz assim, está faltando um privilégio na função, na maioria das vezes esse privilégio é um Dutch role. É um privilégio que é único. Por exemplo, View Person Email. Cara, esse privilégio só dá acesso para que você visualize e só o e-mail da pessoa. Ele não faz outras coisas. Só que a gente tem outros privilégios que eles são meio que um privilégio coletivo. Então eles dão acesso a mais de uma coisa, eles dão permissão para você fazer mais de uma coisa. Um exemplo disso, a gente tem um privilégio que, se eu não me engano, o nome dele é Workforce Structures Management. Esse privilégio, por exemplo, ele é o que a gente chama de Aggregate Privileges, porque ele não é um privilégio sozinho. Ele não dá acesso a uma coisa só, ele dá acesso a várias coisas. É como se fosse uma junção, uma fusão de privilégios. Você tem lá Dutch roles, que são, por exemplo, View Positions, Manage Positions, View Jobs, Manage Jobs, View Locations, View Departments, Request a New Position. Você tem vários privilégios que dão acessos específicos a itens da estrutura organizacional. Um para ver posição, o outro para gerenciar e editar posição. Um para ver local, um para editar e gerenciar o local. Outro para ver departamento, outro para editar departamento. Só ter um não quer dizer que você vai conseguir fazer o que você precisa. O que dá acesso sempre são os privilégios. E quando a gente fala de privilégios, no dia a dia, tanto faz para a gente a diferença de o que é um Dutch role do que é um aggregate privilege. Só que, por exemplo, isso aqui é uma coisa que normalmente cai em prova de certificação. Abstract role e job role são coisas que caem numa prova de certificação. Quando a gente fala de privilégio que dá acesso, a gente está falando então de Dutch role e aggregate privilege. Quando a gente fala desses dois, a gente está falando sobre o que nós vemos. Dutch role e aggregate privilege, eles vão dar acesso para que a gente faça, para que a gente veja ou gerencie páginas do HCM, cadastros do HCM, links do HCM. Tem vários menus, tem várias ações rápidas, tem vários ícones, links na ferramenta que só vão aparecer se nós tivermos um determinado privilégio. Muitas vezes a gente entra numa página, a gente sabe que tem um botão de editar, mas o botão de editar não está lá. Muito provavelmente a gente não tem o privilégio que precisa para habilitar aquele botão. Às vezes a gente entra numa página, a gente sabe que tem um botão de adicionar ali. Mas quando a gente entra com um usuário específico, aquele usuário não consegue ver o botão. Se eu entro com um usuário e ele vê todos os menus do HCM, eu entro com outro usuário e ele não vê todos os menus, muito provavelmente é uma falta de privilégio. Pode acontecer de a gente ter essa questão de ícone, principalmente ação rápida, sendo manipulada por outros itens? Sim, a gente pode ter Page Composer, a gente pode ter Design Studio, a gente pode ir direto lá na definição de estrutura, de navegação e colocar uma condição. Em alguns momentos pode ser uma personalização num nível mais avançado? Pode ser. Mas a base de tudo que a gente visualiza no HCM, seja de ação, seja de link, seja de página e até de dados, vem dos privilégios que a gente tem na função que está associada ao nosso usuário. A gente tem uma terceira coisa dentro das funções, dentro das roles, que é o que a gente chama de data role.
E aí, o Data Role está associado com o escopo da nossa visualização ou do nosso acesso. Como assim, Emerson? Vamos pegar um exemplo de um administrador de RH. Eu tenho um administrador de RH e esse administrador de RH, ele tem lá o privilégio de view person e-mail, view person address, view person name, view person phone, vários view person lá e manage person que dá acesso para ele visualizar e gerenciar pessoas. Só que o colaborador, lá no Abstract Role de colaborador, que a gente costuma usar para o cliente, também tem os mesmos privilégios. O colaborador ele precisa conseguir, no autoatendimento dele, visualizar os próprios dados, ele precisa conseguir editar os próprios dados. Eu não vou entrar aqui no mérito se tem um workflow de aprovação, não. Mas ele precisa visualizar e talvez editar esses dados. Se eu tenho uma função de funcionário que tem N privilégios, e eu tenho uma função de administrador de RH que tem os mesmos N privilégios, o que vai dizer que um perfil só vê o seu próprio cadastro e o outro perfil consegue ver uma empresa inteira ou consegue ver só uma área específica, só um departamento específico, só um CNPJ específico? É o Data Role. Uma coisa é o que eu posso ver. Então eu posso ver os dados pessoais, eu posso editar os dados pessoais, eu posso editar os dados de learning, eu posso ver os dados de performance, eu posso ver o perfil de talento. Agora, de quem eu posso ver? O padrão é que o colaborador só veja os próprios dados. Ele pode ver tudo, mas dele. O gerente, o line manager, ele pode ver o dele, porque ele normalmente vai ter os dois perfis, tanto de employee quanto de line manager. Enquanto o employee, ele vê o que é dele, enquanto o line manager, ele vai ter acesso para visualizar talvez os mesmos dados e gerenciar os mesmos dados, só que para o time dele. Normalmente, quando a gente fala, e aí é um conceito do HCM, quando a gente fala de line manager, você vai ter acesso ao seu time direto e indireto. Isso quer dizer que um diretor não quer dizer que ele vá, mas ele pode gerenciar até o estagiário lá no time do coordenador que está na diretoria dele. O presidente pode gerenciar qualquer pessoa que está abaixo dele na hierarquia. Não é só o time direto. Por padrão, um gestor vai ter acesso ao seu time de subordinados, diretos e indiretos. Ele não vai conseguir ver o time do colega. Ele não vai conseguir ver dados da outra empresa que não faz parte do escopo que ele tem. Quando a gente fala, por exemplo, de business partner, a gente vai ter uma visualização diferente. Normalmente você vai ter business partners ou por empresa, ou por diretoria, ou por departamentos. Então, eu tenho uma BP que atende a diretoria do financeiro, a diretoria do RH. Eu tenho uma empresa eu tenho uma BP que atende 2, 3 empresas do grupo. Ou não, uma diretoria, por exemplo, de tecnologia, e eu tenho uma BP que atende 10 departamentos dessa diretoria, e eu tenho outra BP que atende 5 departamentos dessa diretoria. Nesse caso, a gente tem uma segregação um pouco maior de quem elas estão vendo. Mas o dado, o privilégio para acessar a página, para ver, sei lá, os dados da pessoa, os dados da avaliação de desempenho, o privilégio é o mesmo. O que muda é que uma vê todo mundo, a outra vê uma empresa, a outra vê uma diretoria, a outra vê um departamento, o outro vê o seu próprio time, o outro vê seu próprio cadastro. Uma coisa é o que nós vemos, outra coisa é de quem nós vemos. Se a gente pegar aqui o exemplo dessa imagem, eu tenho o usuário aqui, o Bob Price, ele tem a função de employee. Como employee, ele por padrão a gente vai definir que ele vê o próprio registro. Ele pode acessar também informações, por exemplo, dele, pagamento, tipo olerite, documentos que foram anexados no cadastro dele, acessar o organograma. Então, eu como colaborador, eu posso ver toda a empresa, só que eu posso ver 2, 3 abas do cadastro daquele colaborador, com informações super básicas. Normalmente é o nome, o time daquela pessoa, para quem ela se reporta e os dados de contato, e-mail e telefone. Se eu sou um administrador, além disso, na mesma página, eu vou ter outras abas para benefícios, para folha de pagamento, para desempenho, para metas, para perfil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clica no botão de gostei aqui embaixo. Se você se interessa por assuntos relacionados à tecnologia, se você quer aprender mais sobre o Oracle HCM Cloud, se você é um consultor de Oracle Cloud,
Ou se você é um profissional de RH e quer aprender mais como funciona não só o sistema Oracle HCM Cloud, mas também clarificar alguns conceitos, entender o que outras empresas vêm fazendo de melhor prática, né, com a experiência que a gente pode trazer para você aqui nos vídeos, se inscreve aqui no canal, porque é sobre isso que eu venho criando conteúdo agora aqui no meu 2.0. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreve aqui no meu 2.0 e ativa o sininho para receber as notificações. E assim, toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, o YouTube vai avisar você, e aí você não perde nada. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.